Muito bem, pessoal, um grande prazer. Volto aqui a conversar com vocês. Quem está falando aqui é o Porciúnculo, né? Conversar hoje com você sobre uma temática que me foi repassada, né? Estou falando sobre política, democracia, direitos humanos. Muito bem. Então, vocês andaram ouvindo um pouco no contexto do justnaturalismo, né? Hoje, então, dentro dessa questão dos direitos humanos, vinculados, obviamente, à ideia de política, né, que estão estudando e é o centro do debate, avançaremos um pouco. Vocês bem devem lembrar que o justnaturalismo ele se fundamenta na compreensão de que existem direitos naturais ao ser humano e que esses direitos naturais eles devem gerir ou eles devem estabelecer o ordenamento jurídico da sociedade. Muito bem. É o direito natural que nasce com o homem. Muito bem. Ocorre que em determinado momento se percebeu, ou alguns juristas perceberam que a ideia do justnaturalismo não conseguia dar conta de toda a realidade que se estabelece. Então, começou a ganhar forma o que se conhece por positivismo jurídico, ou o direito positivista, que se caracteriza, basicamente, por ser criado pelo homem. Ele é instituído, ele é escrito. Abandona-se aquela ideia, como imperativo primeiro, né, de que existem um ordenamento natural. Kelsen, né, um grande positivista do campo jurídico, ele vai dizer que a norma, aquilo que é norma, pode ser válido mesmo se for injusta. A norma ela pode ser válida. Por quê? Porque esta validade ela vai se dar pela concordância com a lei, com aquilo que foi determinado pelo homem. O justnaturalismo ele vai ter a perspectiva, muitas vezes, de que a ordem jurídica ela é divina, é uma ordem teológica. O positivismo jurídico vai dizer não, é o homem. Então, a justiça, nessa perspectiva positivista, ela só vai existir se a norma ou se as normas forem positivadas pelo poder coercitivo do Estado. O Estado impõe, o Estado, nas pessoas daqueles que são responsáveis pela elaboração das leis, pela execução das leis, pelo julgamento das leis. O Estado impõe e a sociedade ela vai se adaptar. Ou ela precisa se adaptar. Então aqui temos uma nova perspectiva do positivismo. Então os direitos eles vão se enquadrar, os direitos eles são uma criação humana. O Estado cria os direitos do indivíduo, não é uma condição natural. Ok? Então aqui temos uma grande mudança do justnaturalismo pro positivismo jurídico. Ocorre o quê? No ano de 48, 1948, né, a Assembleia da Organização das Nações Unidas, a ONU, ela vai dar origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma declaração com os países que compõem a ONU
eles conjuntamente, consensualmente, elaboram princípios que definem o que, a nível mundial, devem ser respeitados para garantir a dignidade do indivíduo. Mas atentem, essa Declaração dos Direitos Humanos, ela não tem a mesma força que as leis de cada país. Ela não tem a mesma força que as leis de cada país. Então pode ocorrer que em alguns países com uma vertente política autoritária, totalitarista, esses direitos não sejam respeitados. O que ocorre então? No Brasil, por exemplo, quando da Constituição de 88, ele resolve tornar lei interna todos esses princípios para os quais o Brasil se tornou consensual a nível mundial. Diante dessa perspectiva da possibilidade do não respeito aos direitos humanos, por intermédio simplesmente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cria-se um sistema jurídico internacional, né, que vai justamente tornar minimamente comum alguns aspectos das relações públicas e privadas a nível internacional. O processo de globalização foi um dos grandes propulsores, digamos assim, para que se constituísse esse sistema internacional, né, jurídico internacional, que daí sim consegue impor limites, impor sanções para os países, inclusive no que diz respeito aos direitos humanos. Muito bem. Seguindo, quando tratamos de direitos humanos, nós temos que ter clareza de que esses direitos humanos, eles possuem 3 características essenciais. Primeiro, uma primeira característica dos direitos humanos é da universalização. Universalização. Prestem muita atenção. Os direitos humanos não são universais. Os direitos humanos são universalizáveis. Como assim? O que muda? O que está por trás da ideia de universal? Os direitos humanos não são universal. Porque por trás da ideia de universal está a ideia de que eles são estanques, de que eles não mudam. Os direitos humanos sempre foram e sempre serão os mesmos. Isso está errado. Os direitos humanos, eles são universalizáveis. Por quê? Porque eles vão sendo alterados, aprimorados, mudados de acordo com o contexto histórico. É o contexto histórico que vai tornar universalizável os direitos humanos. Hoje são esses e são válidos para todos. Daqui a alguns anos eles podem se alterar e serão válidos para todos. Então eles não são universais, mas eles são universalizáveis. Porque eles vão se dar dentro de uma perspectiva contextual, histórica, geográfica, não, histórica apenas. Ok? Primeiro ponto, então, a universalização.
Eles são universalizados. Segundo ponto, indivisibilidade. Não existem direitos mais importantes, menos importantes. Os direitos humanos, para que eles sejam plenamente executáveis na vida individual, eles devem compor, ou eles devem integrar direitos civis, direitos políticos, econômicos, sociais, culturais. Eles devem ser todos garantidos. Não são os civis e os políticos os mais importantes. Apenas votar não dá a ideia de direitos humanos. Eu tenho que garantir todos os direitos e os mencionados, civil, político, econômico, social e cultural, para poder dizer que aquele indivíduo ele tem sim garantido seus direitos humanos. Ok? E o terceiro ponto, participação. Ou seja, o indivíduo deve poder acessar a garantia de seus direitos. Seja requerendo ao Estado, seja requerendo a organismos internacionais. Quando o Estado não o garante, ele tem que poder chegar nos organismos internacionais. E a gente sabe da limitação que é isso. Para um indivíduo poder chegar a uma instância internacional para ter seus direitos humanos garantidos. Seus direitos políticos, seus direitos culturais, seus direitos econômicos, enfim. Então aqui temos os três elementos essenciais para que os direitos humanos eles se consolidem no indivíduo. Diante de tudo isso, vocês devem ter comentado já anteriormente, não nos sobram polêmicas, né? Não soltam polêmicas, não sobram polêmicas, né? Como, por exemplo, e para encerrar aqui gostaria de comentar, né, dois desses elementos que fazem parte do senso comum ou de um discurso muito vulgarizado do senso comum, né, acerca dos direitos humanos, que são as ideias de que, primeiro, a ideia de que direitos humanos ou os defensores dos direitos humanos eles defendem criminosos. Não. A ideia que está por trás dos direitos humanos é que o criminoso ele não perde a sua dignidade, ou seja, ele continua tendo direitos. Ele deve ser punido, obviamente, pelo crime cometido, mas ele deve pagar pelo que cometeu, tendo a sua dignidade respeitada, tendo os seus direitos todos respeitados. Durante a ditadura militar brasileira, por exemplo, os direitos humanos eles estavam na defesa daqueles que sofriam, né, as consequências atrozes do governo, do Estado. Perfeito? E por fim, e um segundo ponto, por exemplo, que os advogados eles defendem a impunidade. Não. O advogado ele não defende a impunidade. Ou não deveria defender a impunidade. O advogado ele vai garantir, ou ele vai ter que garantir um tratamento justo para a pessoa que ele está representando. Ele vai ter que garantir que a lei seja respeitada, que a lei seja aplicada para o seu cliente, para a pessoa para quem ele está representando contra. Ou seja, os direitos humanos eles vão garantir o acesso a uma justiça justa. E para isso nós precisamos, né, assim como precisamos de uma liberdade de expressão, de uma imprensa livre que divulgue, nós precisamos do corpo jurídico também com liberdade para fazer a sua atuação. Agradeço a atenção de todos, espero ter colaborado com esse debate sobre política, né, da perspectiva jurídica, e até um possível próximo encontro. Um grande abraço do Porci 1. Tchau, 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 tchau.